julho de 2022, uma colisão violenta contra um prédio industrial em Ohio destruiu completamente um veículo e tirou a vida de 2 jovens. No centro da investigação estava uma garota de apenas 17 anos chamada Mackenzie Shirilla. O que realmente aconteceu naquela madrugada? Para entender, precisamos voltar alguns anos e conhecer as vidas que se cruzaram naquele carro fatídico. Quem era Dominic Russell? Dominic Anthony Russell, conhecido por todos como Dom, nasceu em 2001. Era o caçula de 7 irmãos em uma tradicional família ítalo-americana. Amigos o descreviam como alguém impossível de ignorar. Engraçado, inteligente e cheio de planos para o futuro. Ele gostava de esportes, especialmente basquete e tênis. Também tinha espírito empreendedor. Ainda muito jovem, começou a investir em criptomoedas e chegou a lançar uma pequena marca de roupas. Para a família, Dom estava apenas começando sua vida adulta. Ninguém imaginava que o futuro que ele planejava terminaria aos 20 anos. Quem era Davion Flanagan? A história de Davion Markel Flanagan era diferente. Sua infância foi marcada por dificuldades e instabilidade. Tudo mudou quando ele foi adotado aos 8 anos por uma família que lhe ofereceu apoio e novas oportunidades. No ensino médio, Davion tornou-se destaque no futebol americano. Era running back titular e muitos acreditavam que o esporte abriria portas para seu futuro. Mas uma grave lesão no joelho mudou tudo. O sonho esportivo ficou para trás. Em vez de desistir, Davion procurou novos caminhos. Planejava estudar barbearia profissional e dedicava boa parte do tempo à música e composição. Mais uma vez, encontramos um jovem tentando construir seu futuro. Um futuro que também seria interrompido naquela madrugada. Quem era Mackenzie Shirilla? Mackenzie Shirilla nasceu em 2004. Cresceu em uma família de classe média, considerada próxima e estruturada. Durante a adolescência, tornou-se bastante ativa nas redes sociais. TikTok, Instagram e vídeos curtos faziam parte da sua rotina diária. Ela construía cuidadosamente sua imagem online, compartilhando momentos da vida pessoal e conquistando seguidores. Foi também nessa fase que conheceu Dominic Russell. O relacionamento dos dois começou ainda durante os anos escolares. Para quem observava de fora, parecia uma típica história de amor jovem. Mas, segundo depoimentos posteriores, a realidade era muito mais complicada. Um relacionamento conturbado. Conforme a investigação avançaria, amigos, familiares e mensagens de celular revelariam um relacionamento marcado por idas e vindas constantes. Discussões frequentes, términos, reconciliações e episódios de forte instabilidade emocional. Diversas testemunhas relataram momentos de ciúmes, conflitos e confrontos verbais entre os dois. Algumas mensagens mostravam que o relacionamento estava longe da imagem perfeita exibida nas redes sociais. A pergunta que começava a surgir era inquietante. Aquelas tensões poderiam ter alguma ligação com o que aconteceria depois? Chegamos à madrugada de 31 de julho de 2022. Mackenzie estava ao volante. Dom e Davion ocupavam o veículo com ela. Em determinado momento, o carro entrou em uma área industrial. Pouco depois, acelerou rapidamente. Dados obtidos pelos investigadores indicaram velocidades extremamente elevadas segundos antes da colisão. Então aconteceu o impacto. O veículo atingiu um prédio industrial com violência devastadora. Dominic Russell e Davion Flanagan morreram no local. Mackenzie sobreviveu gravemente ferida. A investigação. Inicialmente, o caso parecia um acidente fatal de trânsito, mas os investigadores começaram a notar elementos incomuns: a ausência de frenagem antes da colisão. Especialistas analisaram módulos eletrônicos do veículo, velocidade registrada e trajetória percorrida. O padrão observado levantou uma hipótese cada vez mais séria. E se a colisão tivesse sido intencional? A partir desse momento, o caso mudou completamente de direção. O julgamento. Durante o julgamento, promotores argumentaram que Mackenzie conduziu deliberadamente o veículo contra o prédio. A acusação apresentou análises técnicas, mensagens e testemunhos para sustentar essa tese.
A defesa discordou, alegou que não havia provas definitivas de intenção homicida e questionou as interpretações da promotoria. O julgamento transformou-se em uma batalha de narrativas, acidente ou ato deliberado. Após analisar semanas de depoimentos e evidências, o tribunal chegou à sua decisão. Mackenzie Chirila foi considerada culpada pelas mortes de Dominic Russo e Davion Flanagan. A decisão gerou forte repercussão nacional. Enquanto alguns consideraram o resultado justo, outros continuaram questionando se as evidências eram suficientes para provar intenção além de qualquer dúvida razoável. Casos como este raramente terminam quando o tribunal encerra uma sessão. Eles continuam gerando perguntas sobre relacionamentos tóxicos, sobre impulsividade, sobre interpretação de evidências e sobre como poucos segundos podem alterar inúmeras vidas para sempre. 2 famílias perderam seus filhos, uma terceira viu sua filha ser condenada, e uma madrugada em Ohio se transformou em um dos casos criminais mais debatidos dos últimos anos. Imagine receber uma ligação que muda sua vida para sempre. Sua filha adolescente, cheia de sonhos, vai passar as férias com a mãe e o novo marido, e nunca mais volta. O que você faria se a justiça virasse as costas? Se o suspeito fosse um homem poderoso, intocável, por quanto tempo você lutaria? E se, depois de quase 30 anos, você mesmo tivesse que tomar a justiça nas próprias mãos? Esta é a história real por trás do impactante documentário da Netflix, O Assassino da Minha Filha. Uma busca incansável por verdade que expõe falhas do sistema, poder e a dor de um pai que se recusou a esquecer. Julho de 1982. Lindau, uma cidade pacata na Alemanha, às margens do Lago Constança. Kalinka Bamberski, uma jovem francesa de apenas 14 anos, cheia de vida, estava passando as férias na casa da mãe, Daniele, e do padrasto, o renomado médico alemão Dieter Krombach. Krombach era visto como um profissional respeitado, cardiologista, homem de status, mas na manhã de 10 de julho tudo mudou. A família encontrou Kalinka sem vida em seu quarto. A explicação inicial? Uma simples insolação. O pai biológico de Kalinka, André Bamberski, na França, não aceitou. Aquela ligação da ex-esposa o destruiu. Ele começou a questionar tudo. Por que havia sinais de injeções? Por que havia indícios de violência? Por que a investigação parecia tão incompleta? Uma segunda autópsia levantou suspeitas graves de agressão e de que algo terrível havia acontecido naquela casa. André viu ali não um acidente, mas um crime. E o principal suspeito era o próprio padrasto. Durante décadas, André Bamberski transformou sua vida em uma cruzada. De contador comum, ele se tornou um investigador incansável. Enfrentou tribunais na França e na Alemanha, lidou com burocracia, negativas de extradição e um sistema que parecia proteger o acusado. Krombach negava tudo. Advogados poderosos o defendiam. As autoridades alemãs encerraram o caso por falta de provas suficientes. Mesmo com uma condenação na França em 1995, em ausência, o médico continuou livre. Você consegue imaginar? Ver o homem que você acredita ter tirado a vida da sua filha caminhando livre, enquanto sua menina nunca mais vai crescer? André viajou, pressionou autoridades, coletou evidências, expôs o passado sombrio de Krombach, incluindo outras acusações graves de violência contra mulheres. Frustração após frustração. Anos virando décadas. Mas André não parou. Ele escreveu cartas, deu entrevistas, manteve a memória de Kalinka viva. Eu faço isso por ela, repetia. Uma determinação que comove e assusta ao mesmo tempo. Até onde um pai é capaz de ir por justiça. 2009, quase 30 anos depois. André, já com mais de 70 anos, toma uma decisão drástica. Ele contrata homens para trazer Krombach à França, onde havia um mandado de prisão pendente. Na madrugada de outubro, Krombach é sequestrado em sua casa na Alemanha, amarrado e entregue às autoridades francesas. Uma ação controversa, ilegal, mas que finalmente colocou o caso em julgamento. André foi julgado pelo sequestro e condenado, mas o foco ficou no julgamento principal. Em 2011, Dieter Krombach foi finalmente condenado na França por violência intencional que resultou na morte de Kalinka. 15 anos de prisão.
O documentário mostra os dois lados, a dor do pai, as alegações da defesa, o impacto na família e as falhas que permitiram que um caso assim se arrastasse por tanto tempo. O assassino da minha filha não é apenas a história de um crime. É um retrato da persistência humana, dos limites da justiça oficial e do amor de um pai que transcende o tempo. André Bamberski pagou um preço alto, emocional, financeiro, pessoal, mas conseguiu o que muitos consideravam impossível. Em janeiro de 2025, 3 pessoas da mesma família desapareceram no Novo México. Tudo começou com uma ligação aparentemente normal para a polícia, mas em poucas horas o caso se transformou em uma investigação de assassinato triplo. Em janeiro de 2025, naquele dia, Kane Mays ligou para a delegacia pedindo ajuda. Ele dizia que estava procurando pela avó, Mary, e segundo ele, fazia alguns dias que não conseguia entrar em contato com ela. Por isso, pediu que os policiais fossem até onde ela morava, para bater na porta e dar uma checada, uma olhada rápida para ver se estava tudo bem. Até aí, nada demais. Só que teve uma coisa que deixou os detetives com a pulga atrás da orelha: a voz dele. Ele não agia como um neto preocupado. Kane Mays falava com muita tranquilidade, calmo demais, o que não condizia com aquela situação. E logo depois, ele ligou novamente, dessa vez para cancelar o pedido. Disse que ele mesmo tinha passado lá e que estava tudo bem, mas os detetives não ficaram convencidos. Aquela calma excessiva, combinada com a rapidez em cancelar a verificação de bem-estar, parecia estranha demais. Eles decidiram investigar por conta própria. Entraram em contato novamente com Kane Mays para esclarecer os detalhes e, ao mesmo tempo, verificaram o endereço da família em Bend, Novo México. O que encontraram foi preocupante. A casa parecia abandonada. Não havia sinais de Mary Mauser, a avó de 79 anos, nem dos outros moradores que costumavam estar por lá. Enquanto isso, no dia 22 de janeiro de 2025, uma nova ocorrência chegou à polícia. Alguém relatou um veículo em chamas em uma estrada remota da região de Bend, próximo a Nogal Canyon Road. Quando os agentes chegaram ao local, viram um Subaru capotado, ainda fumegando intensamente. O carro tinha sido virado e incendiado de propósito. Dentro do veículo, foram encontrados 3 corpos. A análise forense revelou que as vítimas haviam sido baleadas antes de serem colocadas no carro. O incêndio foi uma tentativa clara de destruir evidências. As vítimas eram Mary Mauser, de 79 anos, exatamente a avó que Kane Mays havia mencionado na ligação. Killian Mays, de 24 anos, enteado ou irmão de criação da família, e Victor Perea, de 68 anos, que residia com Mary. 3 membros da mesma família, assassinados e queimados em um veículo. A investigação, conduzida pela Major Crimes Unit do 12º Distrito Judicial, com apoio de várias agências locais, avançou rápido. Evidências de telefonia, buscas e entrevistas apontaram para Kane Mays, de 27 anos, e sua meia-irmã, Cassandra Douglas, de 28 anos, como os responsáveis. Kane Mays teria liderado os assassinatos. Cassandra Douglas teria auxiliado no transporte dos corpos, na adulteração de provas e na queima do veículo. Os 2 também foram acusados de furto de veículos e outros crimes relacionados. Kane Mays fugiu para o Mississippi logo após os fatos. Foi preso em 29 de janeiro de 2025 em Hernando, Mississippi, e aguarda extradição para o Novo México. Cassandra Douglas foi localizada e detida em Roswell, Novo México, em 27 de janeiro de 2025. Ambos foram formalmente acusados de 3 contagens de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, adulteração de evidências, incêndio criminoso e outros delitos graves. Em abril de 2026, Cassandra Douglas aceitou um acordo de delação. Ela se declarou culpada de parte das acusações e concordou em testemunhar contra Kane Mays no julgamento. Este caso abalou a pequena comunidade de Bend e mostrou como uma simples ligação telefônica, com um detalhe sutil como o tom de voz excessivamente calmo, pode ser o ponto de partida para desvendar um crime brutal. Às vezes, o que parece um pedido comum de ajuda esconde algo muito mais sombrio. Esse foi o caso Kane Mays.
Nas primeiras horas da manhã de 6 de janeiro de 2024, moradores de uma rua de terra isolada no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga, Minas Gerais, se depararam com uma cena que chocou todo o estado. Abandonados à margem da via estavam os corpos de duas irmãs, mãos e pés amarrados, bocas amordaçadas com sacolas plásticas e fitas isolantes. Pelo chão, estojos de munição calibre 9mm contavam uma execução fria e implacável. O que parecia um duplo homicídio comum, logo revelou uma trama muito mais sombria: vingança, traição, sequestro, violência sexual e morte. Para entender como chegamos a esse horror, precisamos voltar à rotina da família Ribeiro da Cruz, em Ubaporanga, a cerca de 90 quilômetros de Ipatinga. Elisângela Ribeiro da Cruz, 50 anos, era a irmã mais velha. Mãe dedicada, dona de um bazar no bairro Bom Jardim. Era descrita como uma mulher discreta e calma. Tinha uma filha chamada Samara. Camila Keila Ribeiro da Cruz, 34 anos, era professora em uma creche comunitária. Mãe de um menino, vivia um casamento aparentemente tranquilo com Gideilson José. Mas nem tudo era como parecia. A sobrinha Samara descrevia a tia Camila como uma mulher teimosa, impulsiva, que não ouvia conselhos e vivia do seu jeito. A convivência entre as irmãs havia se tornado tão difícil que, por volta da metade de 2022, elas romperam completamente o contato. Em 2023, Camila começou um relacionamento com Vinícius, motorista de aplicativo. Ele não sabia que ela era casada. O relacionamento foi turbulento. Traições, brigas, reconciliações. Até que Vinícius descobriu a situação e decidiu terminar. Camila não aceitou o fim. Disse que estava grávida. A irmã Natália contou que era um desespero para segurá-lo. Vinícius exigiu que ela interrompesse a gravidez e seguiu em frente. Rejeitada e movida por ciúmes e raiva, Camila tomou a pior decisão possível. Procurou um grupo de criminosos ligados ao tráfico no bairro Nova Esperança, em Ipatinga, e contratou uma surra violenta contra o ex-amante. Ela pagou metade do valor adiantado. Os criminosos foram até a casa de Vinícius, mas não o encontraram e ficaram com o dinheiro. Sentindo-se lesada, Camila decidiu cobrar pessoalmente. Na noite de 5 de janeiro de 2024, ela pegou o carro alugado e foi atrás dos traficantes. Preocupada com a irmã, Elisângela decidiu acompanhá-la para dar apoio. Por volta das 23h30, as duas foram encurraladas por Miguel Alves Nascimento, Leonardo Victor Citadino da Costa, Marcelo Augusto Rodrigues e o jovem Miguel Leonardo Fernandes de Almeida. Os criminosos as sequestraram e as mantiveram em cárcere privado. O que aconteceu nas horas seguintes foi descrito pelo Ministério Público como um cenário de extremo sofrimento físico e moral. As irmãs foram amarradas, amordaçadas e brutalmente agredidas. Elisângela sofreu um golpe violento no rosto, que quebrou vários dentes e fraturou sua mandíbula. Os 4 homens ainda praticaram estupro contra as duas. Laudos periciais do Instituto de Criminalística e do IML confirmaram a violência sexual com vestígios de DNA. Após horas de tortura, decidiram eliminar as testemunhas. Por volta das 4h20 da madrugada, as irmãs foram colocadas no porta-malas do próprio carro e levadas para um loteamento deserto na rua Catuaba, Chácaras Madalena. Forçadas a se ajoelhar, foram executadas com 10 tiros de pistola calibre 9mm. Cada uma recebeu 5 disparos na cabeça e face. Camila foi obrigada a assistir à morte da irmã antes de ser assassinada. Um dos tiros foi dado com a arma encostada na cabeça dela. Depois, os criminosos roubaram joias, dinheiro e os celulares das vítimas. Na fuga, bateram o carro e o abandonaram. A Polícia Civil agiu rápido. A ganância dos assassinos, que tentaram vender um dos celulares, foi fundamental para identificá-los. Em fevereiro de 2024, a Operação Cheque Mate prendeu o grupo. O Ministério Público ofereceu denúncia robusta, com provas técnicas, dados telefônicos e DNA. No Tribunal do Júri de Ipatinga, as condenações foram severas. Miguel Alves Nascimento, 86 anos e 8 meses de prisão. Leonardo Victor Citadino da Costa, 98 anos, faleceu na prisão. Marcelo Augusto Rodrigues, 95 anos e 4 meses de prisão. O destino dos envolvidos não parou por aí. Um dos 4 suspeitos, Miguel Leonardo Fernandes de Almeida, de 18 anos, foi assassinado antes mesmo de ser formalmente denunciado. A
Após o crime, ele fugiu para Governador Valadares, onde foi morto a tiros no dia 28 de fevereiro de 2024, no bairro Jardim Primavera. A polícia investiga que sua morte teve relação com acertos de contas no tráfico de drogas local. Em Ubaporanga, a família enterrou as irmãs em meio à dor profunda. O caso das irmãs de Ipatinga permanece como um dos episódios mais tristes do Vale do Aço. Um crime que começou com desejo de vingança e terminou em barbárie irreversível. Em 1997, esse mundo pacato virou um pesadelo em menos de 24 horas. O homem responsável por isso era Genildo Ferreira de França, conhecido por todos como Neguinho de Zé Ferreira. Hoje vamos contar a história dele de forma humana, sem sensacionalismo. Não para glorificar, mas para entender como dor, boatos e raiva acumulada podem transformar uma pessoa comum em algo que ninguém imaginava. Genildo nasceu por volta de 1970 em Santo Antônio dos Barreiros, hoje Santo Antônio do Potengi, em São Gonçalo do Amarante, RN. Filho de Zé Ferreira e Maria do Carmo, ele cresceu em uma família simples. Serviu no Exército, no 7º Batalhão de Engenharia de Combate, em Natal, até 1990. Lá, se destacou como excelente atirador, habilidade que infelizmente usaria anos depois. Ele era visto como um homem trabalhador, simpático e bom pai. Casou 2 vezes e teve 3 filhos. Yuri, do primeiro casamento, Gislane ou Nayara, cerca de 5 anos, e Mateus, bebê de 8 meses. Abriu um bar chamado Bar do Yuri, em homenagem ao filho. Parecia um homem comum, daqueles que ajudam os vizinhos e sonham com uma vida melhor. Mas a vida de Genildo foi marcada por tragédias profundas. Em 1995, seu filho Yuri, de cerca de 5 anos, foi atropelado e morto por um táxi. O motorista nunca foi punido. Essa perda abalou Genildo profundamente. Ele nunca superou. Amigos e familiares contam que ele mudou. Ficou mais agitado, com explosões de raiva e ameaças. Pouco depois veio outro golpe na sua dignidade. Durante uma separação temporária da esposa Mônica, surgiu um boato cruel, que Genildo era homossexual. Dizem que Mônica teria inventado a história para justificar a separação, alegando ter flagrado ele com outro homem. O boato se espalhou rápido na comunidade pequena. Pessoas falavam pelas costas, faziam piadas. Seu sogro Baltazar era um dos que comentavam. Genildo nunca perdoou. Ele sentia que tinha perdido o filho e agora a honra de homem. Dizia que não tinha mais nada a perder. Chegou a encomendar caixão para si mesmo, cavar a própria cova como brincadeira e acumular armas. O bar faliu. Ganhou fama ruim e virou ponto de drogas, segundo a polícia. Ele vendia equipamentos para comprar munição. 5 dias antes da tragédia, avisou a um vizinho: "Meus detratores e devedores vão receber o que merecem." Na tarde do dia 21 de maio de 1997, Genildo saiu de casa vestido com roupa camuflada, armado com pistola 7.65, revólver 38 com silenciador, faca e mais de 250 balas. Ele tinha uma lista mental de cerca de 20 nomes, pessoas que deviam dinheiro a ele ou que teriam espalhado os boatos. Ele convenceu um amigo, Francisco de Assis, e sua jovem amante Valdenice, 16 anos, a acompanhá-lo, usando ameaças. Juntos, atraíram vítimas com desculpas. "Vamos entregar uma vaca. Vamos comprar uma espingarda. Vamos para uma festa." Ao longo da noite da manhã seguinte, ele executou 14 pessoas, familiares, esposa Mônica, sogro, sogra, ex-mulher e mãe dela, vizinhos, o motorista de táxi que namorava a ex, um policial que tentou pará-lo e outros que cruzaram seu caminho. Matou com tiros precisos, muitas vezes na cabeça e peito. Ele ria em alguns momentos e pedia perdão a Deus em outros. Usou reféns, inclusive a própria filha pequena. A comunidade viveu horas de terror, pessoas se escondendo debaixo de camas, ouvindo tiros pela rua. Por volta do meio-dia de 22 de maio, cercado por mais de 200 policiais em uma plantação de banana perto de uma cerâmica, Genildo soltou as reféns, inclusive a filha, e atirou no próprio peito com uma bala especial que havia escolhido. A polícia ainda disparou contra ele. Ele morreu aos 27 anos. Antes, deixou uma carta emocionada perto do corpo da esposa. "O motivo de escrever estas poucas linhas não é para justificar o erro que eu fiz, mas só assim eu conseguiria provar para todo mundo.
Por esse comentário foi que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto como pessoa normal depois desse falso que levantaram contra minha pessoa. Eu recomendo a alma de todos para Deus e espero que Deus me perdoe. Paro aqui porque não tenho mais condições. Para todos, desejo uma vida de dignidade a qual não tive. Ele assinou como Genildo e pediu que a carta fosse mostrada na TV. A chacina de Barreiros deixou 14 mortos, famílias destruídas e uma comunidade traumatizada até hoje. 20 anos depois, pais ainda tomavam remédios, irmãos carregavam luto eterno. Genildo era um homem quebrado pela dor da perda do filho, pela humilhação dos boatos e pela raiva que não soube controlar. Essa história nos lembra como palavras podem ferir profundamente, como boatos destroem vidas e como a saúde mental precisa de atenção. Imagina só você num barzão lotado nas Filipinas, todo mundo bebendo, se divertindo e de repente alguém pega o microfone para cantar. Normalmente seria só uma noite divertida, né? Só que não. Às vezes termina em briga, humilhação pública. E olha, em vários casos terminou até em morte. A música, My Way, do Frank Sinatra, aquela mesma que a gente canta achando que é incrível. Nas Filipinas ela ganhou um apelido pesado, a canção que mata. É o famoso caso dos My Way Killings. My Way saiu em 1969, escrita pelo Paul Anka e eternizada pelo Frank Sinatra. A letra é tipo um hino de quem viveu do jeito que quis, sem ficar com arrependimentos. No resto do mundo é música de vitória e superação. Já nas Filipinas, virou outra coisa. Lá o karaokê é coisa séria. Todo bar, todo restaurante, toda festinha tem uma maquininha de videokê. E My Way era disparada uma das mais pedidas. Tudo ia bem até o final dos anos 90. Aí a coisa começou a ficar estranha. Entre 2002 e 2012, a polícia e a imprensa registraram pelo menos 12 assassinatos ligados diretamente à música. O New York Times e outros jornais grandes cobriram o caso. Quer o exemplo mais clássico? Foi em 2007. Um cara chamado Romy Baligula, de 29 anos, pegou o microfone em San Mateo e começou a cantar My Way, bastante desafinado. Um segurança de 43 anos, Robilito Ortega, ficou nervoso com o desempenho e mandou ele parar. Romy, todo orgulhoso, continuou cantando. Resultado? O segurança sacou uma pistola 38 e atirou no peito dele, morto na hora. É inacreditável, né? Matou o cara só porque ele cantava mal. Outros exemplos: briga para decidir quem ia cantar a música, humilhação pública de quem desafinava, facadas, tiros e discussões que começavam com "canta direito". Os donos dos bares surtaram, muitos simplesmente baniram My Way da lista. Melhor prevenir do que remediar, né? Por que exatamente My Way? Agora vem a parte mais interessante. Por que justo essa música? Olha, tem várias razões que explicam essa loucura. 1. Álcool mais machismo mais orgulho filipino. Nas Filipinas, o karaokê é super social, mas o orgulho masculino é bem forte. Mistura isso com bebida e pronto, qualquer coisinha pode virar uma discussão grande. Um professor de lá, Roland Tolentino, disse que o karaokê só acende o pavio de uma violência que já existe na sociedade. 2. A letra é arrogante. O dono de uma escola de canto em Manila explicou bem: quando você canta I Did It My Way desafinado, parece que você tá falando, eu sou o cara, fiz do meu jeito, mesmo não sendo. Isso mexe com o ego de quem tá ouvindo. 3. Era a música mais cantada de todas. Quanto mais gente canta, maior a chance de dar problema. 4. Cultura do karaokê. Lá eles levam o videokê muito a sério. Cantar mal não é só ruim, para alguns é quase uma ofensa. Resumindo, não é que a música seja amaldiçoada, mas ela junta todos os ingredientes perfeitos para dar errado. Parte 4. Essa história virou vergonha nacional nas Filipinas, mas também virou curiosidade para o mundo inteiro. Saiu no The Guardian, New York Times, documentários. Até hoje, muitos bares mantêm My Way banida. Alguns colocam um aviso engraçado: cante por sua conta e risco. É louco pensar que uma música que celebra a vida acabou tirando vidas, né? Resumindo, My Way nos mostra como uma música inocente pode revelar o pior lado da gente quando junta orgulho, álcool e ego ferido. Frank Sinatra dizia que não tinha arrependimentos, mas depois dessa história, talvez quem vai cantar no karaokê devesse pensar 2 vezes e escolher outra música. E aí, o que você acha?
A culpa é da letra, do álcool, da cultura ou da combinação de tudo? Imagine viajar para outro país atrás do amor da sua vida, só para descobrir que ele já tinha outra mulher. No dia 17 de abril de 2017, o corpo de uma jovem russa foi encontrado em uma área isolada no Oregon. Um tiro de espingarda na cabeça. O que a polícia descobriu depois mudou tudo. Anna Repkina tinha apenas 27 anos. Russa, bonita, cheia de sonhos. Ela conheceu William Grove pela internet e acreditou ter encontrado o homem perfeito. Ele prometia uma vida nova nos Estados Unidos, um futuro, um conto de fadas. Anna largou tudo na Rússia e se mudou para o Oregon para ficar com ele. Mal sabia ela que estava entrando em um pesadelo. O que Anna não sabia é que William já mantinha um relacionamento sério com outra mulher, Michele Chaves. Enquanto jurava amor eterno para Anna, ele dormia com Michele. Quando Michele descobriu sobre a russa, não aceitou. Ela deu o ultimato clássico: ela ou eu. William, em vez de terminar com uma das duas, escolheu o caminho mais covarde e brutal. 17 de abril de 2017. O corpo de Anna é encontrado em uma área remota de Benton County. Tiro de espingarda na cabeça. Execução. A polícia não demorou muito para apontar o dedo para William Grove. As mensagens e ligações entre ele e Michele revelaram um lado sombrio que ninguém imaginava. Ele mentiu para as duas, manipulou as duas, e quando pressionado, decidiu eliminar o problema. A investigação mostrou uma teia perfeita de mentiras. William criava realidades paralelas para as duas mulheres. Para Anna, ele era o príncipe. Para Michele, o homem comprometido. No julgamento, a promotoria não teve piedade. Evidências forenses, mensagens deletadas recuperadas, testemunhas, tudo apontava para um homem desesperado para manter sua vida dupla intacta. Em fevereiro de 2020, William Grove foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Anna Repkina saiu da Rússia em busca de uma vida melhor e de amor. Encontrou manipulação, traição e a morte. Este caso é um lembrete brutal de como o ser humano pode ser capaz das piores atrocidades quando encurralado pelas próprias mentiras. Anna merecia muito mais do que isso. 13 de julho de 2023. Uma estudante de enfermagem está voltando do trabalho tarde da noite. De repente, ela vê algo que ninguém esperaria ver numa interestadual. Uma criança sozinha, andando no acostamento. Ela liga para a polícia, depois liga para a cunhada, e então, um grito. A linha fica muda. Ela desaparece por 49 horas. O que aconteceu nessa noite mudou tudo, e a verdade vai te deixar sem palavras. Uma jovem de 25 anos, dedicada, estudante de enfermagem, faz exatamente o que qualquer pessoa de bom coração faria, e paga um preço altíssimo por isso. Ou será que não? Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não está esperando. Carletia Carly Russell, 25 anos, morava em Hoover, no Alabama. Naquela noite de quinta-feira, ela saiu do trabalho por volta das 20h20. Enquanto dirigia pela Interstate 459, ela avistou uma criança pequena, vestindo apenas uma fralda, caminhando sozinha no escuro, à beira da estrada movimentada. Carly fez o que a maioria de nós gostaria de acreditar que faria. Parou o carro. Às 21h34, ela liga para o 9. Oi, estou na Interstate 459 e tenho uma criança andando sozinha aqui. Enquanto ainda falava com a polícia, ela liga para a cunhada, nervosa. Tenho uma criança aqui sozinha, vou descer para ajudar. A cunhada escuta Carly falando com a criança e, de repente, um grito aterrorizante. A linha fica aberta, mas ninguém responde mais. Quando a polícia chega, minutos depois, encontra o carro de Carly abandonado, com o motor ligado, faróis acesos, bolsa, celular, peruca e Apple Watch caídos no asfalto. Nada de criança, nada de Carly. Começa uma das maiores buscas da região. Durante quase 2 dias, centenas de voluntários, polícia local, estadual e federal procuraram por Carly. Recompensa de mais de $60 mil foi oferecida. A família desesperada fazia apelos públicos. A mídia nacional acompanhava tudo ao vivo. Ninguém entendia como uma mulher podia simplesmente evaporar assim, numa rodovia movimentada.
Até que, 49 horas depois, no sábado à noite, por volta das 22h45, Carly reaparece. Ela chega a pé na casa dos pais. Estava descalça, com uma pequena lesão no lábio e $107 escondidos na meia. Foi levada para o hospital. No hospital, ela conta uma história aterrorizante. Disse que um homem a agarrou quando ela foi ajudar a criança, que foi colocada dentro de um caminhão-trailer, depois transferida para um carro, que foi vendada, despida e fotografada, que conseguiu escapar 2 vezes e finalmente voltar para casa. A história era digna de filme de suspense, mas a polícia começou a encontrar buracos enormes. A verdade que chocou todo mundo. Investigações revelaram que não existia nenhuma criança na rodovia. Ninguém mais ligou relatando a mesma coisa. Nenhuma evidência. Pior, o histórico de buscas do celular de Carly, dias antes, mostrava coisas muito estranhas, como pagar a recompensa do Amber Alert, como tirar dinheiro do caixa sem ser pego, estação de ônibus de Birmingham, passagem de ônibus só de ida para Nashville, e o filme Taken, Sequestrado. Em 24 de julho de 2023, através de seu advogado, Carly confessou: tudo foi uma farsa. Ela não viu criança nenhuma, não foi sequestrada, não saiu da região de Hoover, agiu sozinha. Ela pediu desculpas públicas, dizendo que estava passando por problemas emocionais e que foi um grito de ajuda. Carly Russell foi condenada a 1 ano de liberdade condicional, 100 horas de serviço comunitário e teve que pagar quase $18 mil em restituição pelos custos da operação de busca. Essa história levanta questões difíceis. Até onde vai o desejo de atenção? Como uma mentira pode mobilizar uma cidade inteira em poucas horas? E o mais importante, como diferenciar um verdadeiro pedido de ajuda de uma manipulação? O que você acha disso tudo? Foi um grito de socorro ou pura falta de responsabilidade?